Finalmente, o Oscar saiu do armário e decidiu: só vai concorrer ao prêmio de melhor filme do ano quem atender aos seus critérios lacradores. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Todo mundo tem percebido o quanto o Oscar, a premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, tem se tornado um evento puramente lacrador. Existe uma percepção clara de que os critérios utilizados para escolher os vencedores não têm mais qualquer vínculo com aspectos técnicos, nem mesmo relação com o talento dos envolvidos. Os títulos das categorias, como melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e adaptado, já não significam mais nada. A decisão é tomada com base em critérios progressistas de lacração que simulam uma pretensa inclusão social na academia. Olhe para os vencedores dos últimos anos, ou até mesmo da última década, e você vai perceber esse fenômeno. Se no passado o Oscar premiou filmes que se tornaram grandes clássicos, agora a cerimônia está tomada por obras completamente esquecíveis. Já foi o tempo em que grandes sucessos de crítica e bilheteria, como Rock, O Silêncio dos Inocentes, Titanic e Forrest Gump, eram reconhecidos na academia por seus méritos. Pode-se dizer que depois da vitória de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, quase 20 anos atrás, nenhum filme realmente relevante do ponto de vista comercial saiu vencedor na categoria principal. Porém, se antes o que havia era uma percepção de que os critérios técnicos haviam sido abandonados em favor da lacração, agora nós temos a certeza de que as escolhas da academia serão determinadas por esses critérios progressistas. A partir da cerimônia do ano que vem, só poderão se tornar elegíveis para a categoria principal os filmes que atenderem a determinados critérios de inclusão social. As regras estipuladas em 2020 se juntam a outras modificações preparadas para o próximo ano e devem impactar ainda mais nas escolhas feitas pelos figurões da academia. Basicamente, as regras estipulam que os filmes precisarão atender a pelo menos 2 de 4 critérios em uma lista que faria o apartheid sul-africano parecer fichinha. Os critérios são listados de A a D e dentro de cada critério existem algumas possibilidades que, se cumpridas, farão com que o critério seja atendido. Ou seja, os filmes precisam se encaixar em pelo menos um dos tópicos de pelo menos 2 critérios para serem elegíveis para a categoria de melhor filme. Se não fizerem isso, ficarão de fora da premiação, ainda que sejam grandes sucessos de público e crítica. O primeiro desses critérios é o da representatividade e o nome é sugestivo. Ele indica que indivíduos que pertencem a grupos tidos como minoritários precisam ter espaço em tela. De forma objetiva, o critério da representatividade é pautado por tópicos que funcionam como uma verdadeira régua de cor de pele ou como um termômetro da opção sexual dos participantes. As opções para que o critério seja atendido são as seguintes: pelo menos um dos atores principais ou um dos atores coadjuvantes com papel significativo na trama precisam ser de um grupo étnico ou racial subrepresentado: asiáticos, hispânicos, negros, indígenas, orientais, nativos havaianos, dentre outros. Ou pelo menos 30% do elenco de apoio precisa pertencer a pelo menos 2 dos seguintes grupos também subrepresentados: mulheres, grupos étnicos ou raciais minoritários, pessoas LGBTQ+, e pessoas com deficiência física ou cognitiva. Ou então, a trama do filme deve ter como foco pessoas pertencentes a esses grupos citados. Já o segundo critério se refere à liderança criativa e time de projeto, e possui os seguintes tópicos: pelo menos 2 profissionais de liderança em alguma área na produção do filme, como diretor, editor, diretor de fotografia, supervisor de som, compositor e etc., precisam pertencer a algum dos citados grupos minoritários. Ou pelo menos 6 profissionais de áreas técnicas, como supervisor de roteiro, diretor assistente, dentre outros, precisam ser de grupos subrepresentados. Ou então, pelo menos 30% de todos os profissionais
profissionais envolvidos no projeto precisam ser de tais grupos. O terceiro critério trata do acesso à indústria e oportunidades, falando basicamente do funcionamento interno das empresas de produção cinematográfica. Segundo esse critério, a empresa de distribuição ou financiamento do filme precisa oferecer programas de estágio para grupos minoritários em áreas como produção, efeitos visuais, marketing, entre outras. Ou então, as empresas poderão oferecer também oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades em equipe para esses grupos. Por fim, o critério 4 se refere ao desenvolvimento de audiência. E sim, isso significa educar os espectadores para assuntos sociais sensíveis. Esse critério mais objetivo possui apenas uma indicação, que é relacionada ao setor de marketing e divulgação das obras cinematográficas. De acordo com esse critério, as equipes de marketing, publicidade e distribuição deverão possuir vários diretores executivos sêniores que pertençam a grupos minoritários, como mulheres, LGBTQ+, e minorias raciais. Pois bem, se um filme quiser figurar na lista dos indicados para melhor filme, ele precisará atender a pelo menos 2 critérios diferentes. Ou seja, os critérios lacradores se tornaram os mais importantes na disputa, passando a ser motivo de eliminação sumária de possíveis candidatos. Para além do absurdo que esse tipo de perversão significa, algumas perguntas também podem ser levantadas. Por exemplo, como as mulheres podem ser consideradas minoria se elas representam 51% da população? E agora a categoria de melhor filme se tornou melhor inclusão? A coisa chega a ser ridícula de tão lacradora. Se no passado o Oscar buscava premiar os filmes por suas qualidades artísticas, agora a Academia vai passar um checklist lacrador para decidir os vencedores. Antigamente, os críticos sentavam a bunda na cadeira e avaliavam os filmes. Agora eles precisam olhar a folha de pagamento das empresas para buscar representatividade. É certo que nos últimos anos esse padrão já estava sendo aplicado, mesmo sem o estabelecimento dessas regras. Contudo, o fato é que ao tornar obrigatório o cumprimento de critérios raciais e inclusivos, a Academia vai sepultar de vez as chances de o Oscar voltar a ser uma competição autêntica. Esse tipo de atitude nos dá a certeza de que a maior premiação do cinema mundial se tornou definitivamente um pastiche lacrador que não reflete mais a qualidade artística e a repercussão de uma obra. A coisa toda se transformou em um termômetro de progressismo, e o resultado de toda essa lacração pode ser visto nos números de bilheterias e na própria audiência da cerimônia do Oscar. O fato é que toda essa lacração não encontra eco no grande público, e isso explica o grande fracasso que filmes lacradores geralmente representam. Não me entenda mal, a representatividade e o espaço para pessoas de diversas origens e estilos de vida não é algo ruim. O grande problema é a artificialidade dessa integração forçada. Os produtores de cinema não acreditam realmente no que fingem defender. Eles querem apenas se adequar a determinadas regras, enfiando goela abaixo dos espectadores um progressismo forçado e mal desenvolvido. Esse tipo de história não cativa o público. Os filmes se tornam desinteressantes porque eles não são um fim em si mesmos. Eles se transformaram em ferramentas de uma agenda progressista. E essa artificialidade se reflete nas bilheterias. As obras louvadas no Oscar, representando o drama da família negra, ou o relacionamento homoafetivo de 2 rapazes, ou as disputas entre classes sociais sul-coreanas, terminam por ser um fracasso comercial. Enquanto isso, filmes que são completamente ignorados pela Academia caem nas graças do público e enchem os cofres de suas produtoras. O fracasso dos filmes do Oscar demonstra como os filmes não procuram mais agradar o público, mas sim atender a uma agenda política bastante definida. Coisas como personagens cativantes, um enredo bem construído e o sempre desprezado pelos críticos fator entretenimento foram substituídas pela pura lacração. Enquanto as obras adoradas pelos críticos da Academia são cada vez mais desprezadas pelos espectadores, dada a sua artificialidade, mais distantes se tornam os críticos do grande público. No fim das contas, porém, como em qualquer mercado, quem decide os rumos da indústria é o consumidor final. O cinema é também uma indústria que demanda centenas de milhões de dólares para girar e que
possuem um faturamento bilionário. E o mercado nesse sentido é implacável. Apenas produtoras que forem capazes de agradar o público com seus filmes irão lucrar. Todas as demais, por mais que lacrem bastante, não verão a cor do dinheiro quando a conta do prejuízo chegar. Contra as regras do mercado, nem mesmo os snobs de Hollywood são capazes de prevalecer. Finalmente, o meme se tornou realidade. Aquela história de produtoras de cinema e de streaming forçando a barra para praticar inclusão social em suas obras é mais real do que nunca e se transformou numa regra permanente do Oscar. A elite progressista de Hollywood está se distanciando cada vez mais do público, que é quem banca a indústria como um todo. Isso vai representar, no fim das contas, a falência do progressismo lacrador na indústria do cinema norte-americano. Por mais que os críticos elitistas esperneiem, esse fato é imutável. Quem dá a palavra final é sempre o consumidor. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!